E aí, meu povo, vamos continuar nosso estudo sobre as propriedades da água. Nós já falamos sobre massa, volume, densidade, estados físicos e vimos como ocorrem as mudanças desses estados. Hoje vamos abordar mais 4 propriedades. Mas, antes disso, quero primeiro esclarecer 2 termos que vamos ter que usar muito daqui em diante. São as palavras homogênea e heterogênea. Homogênea é usada para substâncias iguais ou semelhantes, porque o prefixo homo significa igual, enquanto a palavra heterogênea são para substâncias diferentes, porque hétero significa diferente. E agora que já estamos entendidos, vamos então para o nosso primeiro conceito sobre as propriedades. A primeira delas que vamos falar hoje é a solução. A solução nada mais é do que uma mistura homogênea. É aquele tipo de mistura que nós não conseguimos perceber a diferença entre duas ou mais substâncias. E toda solução é formada de 2 composições, o soluto e o solvente, que juntos formam a solução. Quem aí já ouviu falar que a água é um solvente universal? Pois é, a água dissolve quase tudo. Vejamos esse exemplo. Aqui temos 2 copos com água. No primeiro, eu vou colocar uma colher de café solúvel e no outro, eu vou colocar óleo. Veja que no primeiro copo, a água dissolveu o pó do café completamente, formando uma solução homogênea. Nesse caso, foi a água que dissolveu o pó. Então, a água é o nosso solvente e o pó, que foi o dissolvido, é o nosso soluto. E vejam que no segundo copo, a água não se misturou com o óleo. Então, não tivemos uma mistura homogênea. Mas alguns sólidos precisam de uma ajudinha extra para se dissolverem completamente. É o caso da água com açúcar. Vejam só. Nesse copo eu tenho água em temperatura ambiente e eu vou adicionar uma colher de açúcar e vou mexer. Já nesse outro copo, a água foi aquecida. Vejam a diferença quando eu coloco uma colher de açúcar. Viram a diferença? Para o soluto se dissolver completamente, eu precisei aumentar a temperatura da água. Só assim eles formaram uma solução homogênea. Porém, muitas vezes precisamos fazer o inverso. Queremos separar essas misturas e para isso precisamos usar alguns métodos. Vamos explorar aqui 4 desses métodos. O primeiro método de separação de misturas é a evaporação. Acompanhe o experimento. Aqui eu coloquei sal na água, formando uma solução. Agora eu vou aquecê-la. Quando a água atinge os 100 graus Celsius, nós já vimos que ela entra em ebulição e começa a evaporar. Sendo assim, ela vai ser toda evaporada e só vai restar o sal dentro da panela. O segundo método é o de filtração. Observem. Nesse caso, a parte líquida passa pelo filtro e a parte sólida fica retida no pano. E assim, temos um café quentinho e fresquinho. O terceiro é por decantação, que ocorre por causa da diferença de densidades entre as substâncias. Vejamos. Aqui temos um recipiente com água e vou adicionar areia. Observe que quando eu coloco a areia, as partículas mais finas se misturam na água e deixam ela com esse aspecto de suja. Passando alguns minutos, essas partículas em suspensão se depositam no fundo do recipiente, já que a areia é mais densa que a água.
Vejam que depois de algum tempo, a água ficou completamente limpa, enquanto toda a areia se depositou no fundo do copo. Por último, temos o método de destilação. Esse processo é semelhante ao da evaporação, só que ao invés de deixar o vapor da água sair e ir embora, eu preciso reter esse vapor. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Aqui eu tenho uma vasilha com água e vou colocar um pouco desse suco para colorir essa água. Vou colocar um recipiente aqui no meio e vedar tudo com um papel filme. Vou deixar no sol por algumas horas. 5 horas depois, olhem o que aconteceu. O sol aqueceu a solução e como o ponto de ebulição da água é diferente do suco, do pozinho do suco, a água evapora primeiro e o vapor fica retido no plástico, que condensa e desliza até o recipiente que ficou dentro da vasilha, separando assim as duas substâncias. Observem. Vejam como a água ficou limpa novamente. A próxima propriedade da água é a pressão. A pressão é uma força que atua sobre as superfícies dos corpos. E a água exerce uma força sobre todos os corpos que entram em contato com ela. Aqui nós temos um exemplo com uma garrafa PET cheia de água colorida e eu fiz 3 marcações em diferentes alturas e vou fazer um furo em cada uma dessas marcações. Vamos ver o resultado. Nesse caso, vemos que quanto menor a altura da coluna de água dentro da garrafa, menor é a intensidade que o jato da água sai da garrafa. A pressão da água no nível do furo depende da altura da coluna da água sobre ele. Quanto maior a altura da coluna de água, maior será a pressão que essa coluna vai exercer. O alcance do jato da água vai diminuindo à medida que a altura da coluna de água vai baixando também. E por último, e mais legal na minha opinião, nós temos a tensão superficial da água. Observem essa mágica. Em uma garrafa eu coloquei água e agora eu vou colorir essa água para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Depois eu vou tampar com esse pedaço de gaze, que é toda furadinha, vejam. Vou amarrar com essa liga para fixar. E agora eu vou virar. Agora eu vou tirar a minha mão. Será que a água vai cair? Wingardium Leviosa! A água não cai. Isso acontece porque a força de atração das moléculas na superfície é tão forte que forma uma malha, como uma camada fina, uma película mesmo, como se fosse uma fina membrana elástica e não deixa a água cair. E claro que também temos a ajuda da pressão atmosférica, né? Mas isso é outro assunto. E como um bônus, vamos fazer mais experiências na nossa próxima live da turma, certo? Espero vocês lá. E por hoje é só. Vejo vocês na live. Tchau!